Olá, bem-vindos a mais um programa Venha a Nós o Teu Reino. É para mim um privilégio entrar na vossa casa e saudar a cada um de vocês. E saudar aqui o meu companheiro de longa data, e já não sei o que é que digo, David. How are you? Fine, thanks. I'm fine. Eu hoje trouxe assim aqui uma camisola do Enlace, não sei se estás a ver. Sabes porquê? Para tentar ver se a roupa já está um bocadinho melhor. É que a minha amiga Fátima Martins, eu já agora aproveito para lhe enviar uma saudação muito especial, disse que tínhamos que mudar um badinho o guarda-roupa, então eu tentei mudar um bocadinho o guarda-roupa, esqueci-me foi da gravata, mas... Pronto, então uma saudação muito espacial para ela. Espacial para ela. David, estás bom? Já há muito tempo que não te via. Desde a semana passada. Desde a semana passada. Estivemos a gravar, não é? É. Olha, é engraçado que o último programa ia com uma branca no meio, sabias? Então? É pá, às vezes sou assim. Com uma branca? Não, nós tivemos um bocadinho, um intervalozinho que houve um problema qualquer no som ou nas câmaras. Okay, e eu parei e não reparei que estava aquele corte, que tinha que fazer o corte e saiu a hora. E saiu. Mas pronto, as pessoas entendem que há dias que... Faz parte. Faz parte dos descuidos. Faz parte dos descuidos. Olha, Ismael, perguntar-te o seguinte, agora vou ser eu entrevistador, pode ser? Pode ser, hoje mudamos um bocadinho de... Mas olha para as pessoas, senão as pessoas não, dizem assim... Agora estou a olhar para ti, que era para perceber se concordavas, porque senão já sabia que não ia entrevistar. Tem havido novidades? Novidades que costuma-se dizer que só no continente. Mas é engraçado, Davi, é engraçado porque tu observas que... É assim, as pessoas às vezes, nós dizemos isto, é triste às vezes nós dizermos isto, e não devia ser assim. Eu acredito que Deus tem uma vitória para nós, tem uma vitória para o Enlace em Portugal. Talvez venha de onde nós menos esperamos, acredito nisso firmemente. O triste no meio disto tudo é que cada líder continua a viver para ele, continua a viver para o seu umbigo, para o seu pequeno mundo, para o seu reino particular. E depois não entendem como nós falamos, sabes? Ainda no outro dia alguém falava contra o apóstolo Jonatas porque ele falava que... Eu não ouvi bem o programa, mas ouvi que ele estava a falar porque as pessoas ficaram um bocado chateadas porque ele estava a dizer que havia líderes que faziam isto, que faziam aquilo. As coisas que nós sabemos e que nós às vezes também falamos aqui. E na realidade, eu sabes, fico um bocado triste com isto tudo, sabes porquê? Porque as pessoas estão a tentar ajudar, o Espírito Santo está a começar a mover coisas, está a começar a colocar vozes que estão a ser vozes que dizem a verdade, vozes que mostram que Jesus vai vir em breve, que as coisas têm que mudar. A voz no deserto. A voz do deserto, e é o que eu digo às vezes, a voz do deserto, e vou continuar a falar da voz do deserto, sabes porque? Que é sempre uma voz às vezes incomodativa. É sempre uma voz incomodativa, que bate sempre no sítio que mais dói. E sabes, é assim, talvez eu vou dizer isto com muito amor, eu gosto muito do apóstolo Jonatas, mas na realidade às vezes nós quando estamos inseridos num ministério, totalmente no ministério, depois apanhamos por tabela quando falamos certas coisas, não é? E eu acho que é a hora tanto o apóstolo Jonatas como outros Jonatas que há por aí por Portugal se unam a nós para fazermos mais força, porque se está aqui o Ismael Fernandes a mandar postas de pescada, né? Ou o Espírito Santo começa a tocar no David Souza e no Ismael Fernandes e começamos a dizer certas verdades que têm que mudar na nossa nação, toda a gente cai em cima de nós. Toda a gente cai em cima do Jonatas, toda a gente cai em cima do apóstolo Fernando Pinto e de outros que dão a dizer as verdades, mas com amor, sabes? Porque há para aí muitas outras pessoas que vêm para aí, vão para o Facebook e vão para outros sítios e quase que degolam as pessoas todas. E eu creio, aquele apontamento, lembras-te há uns dias atrás que eu dizia, o Senhor falou que a gente devia de começar a ter atenção como falamos. E é verdade, Davi, nós temos que ter atenção, porque é assim, nós falamos aqui muitas coisas que estão mal, que deveriam mudar, que o Enlace precisa de apoio, estamos numa época de viragem. E as pessoas parecem que estão noutra onda qualquer, estão na onda deles e vamos orar. É bom orar, mas sabes que ao fim do mês as pessoas não comem com oração, comem com
E desculpem lá se alguém está para aí e diz assim, este está a ser muito pouco espiritual. Às vezes há coisas que são espirituais e há coisas que não são espirituais. Yeah. Quando Jesus quando os apóstolos apanharam naqueles pães e naqueles peixes que o miúdo levava e levaram a ele não disse, antes disso que ele não disse, olha, tragam para cá isto e aquilo e o outro que eu vou dar de comer ao pessoal todo. Não, ele disse, dá-lhes vós de comer. Claro. E é o mandamento que Jesus está a dar hoje à igreja de hoje. Querem ver um avivamento? Deem de comer aos pobres. Deem de comer às pessoas que estão a passar necessidades. Deem um braço para chorar, um ombro para chorar. Abracem as pessoas, acarinhem as pessoas. Pastores de igrejas, comecem a misturar-se com as ovelhas. Ele começou a olhar para mim. Isto é muito sério aquilo que nós estamos a falar. Nós estamos a rir, mas é muito sério aquilo que nós estamos a falar. Chega de virmos para o Facebook a falar mal deste e do outro e a dizer que aquilo está mal ou aquilo está mal. Vamos nós começar a mudar. Quer dizer, eu fico triste porque é assim, nós mudamos. Nós temos uma forma de estar de mudança. E nos dias eu estou aqui há tempo a mais a falar. Ainda no outro dia, quando estávamos na reunião familiar na Casa de Paz e eu estava a dizer, é assim, aquilo que Deus for construir aqui tem que ser uma coisa em que não seja o Ismael Fernandes a dizer como se vai fazer, tem que ser algo que Deus, seja o Espírito Santo a dizer, e quando o Ismael Fernandes disse, se a gente fizesse isso, toda a gente vai dizer, assim, eu também senti isso, Deus falou comigo isso. Davi, faz falta haver uma igreja una, em que as pessoas que estão no sítio pensem da mesma forma, que o Espírito Santo quando toca em todos, vamos evangelizar, vamos todos evangelizar. É preciso ir dar de comer, fazer sopa para as pessoas que estão a passar fome, vamos todos. Ele está a olhar para mim, eu só me lembro um dia que eu saí aqui de casa, ia a beber café, e tinham-me dito que havia uma coisa qualquer, um concerto qualquer, e não sei quem. E quando chego ao meio da praça pública, veio hoje o meu amigo David Souza, no meio da praça, a olhar para o ar. E eu digo assim, David, o que é que se passa contigo? E o David, estou farto. E às vezes ficamos fartos, David. Fartos de ver a passividade das pessoas. David, nós temos um telefone para atender chamadas de pessoas, para nos apoiarem, para telefonarem. Nem estou a dizer que deem ofertas. Se não têm para dar ofertas, não deem ofertas, mas pelo menos telefonem e digam, estamos aqui, estamos-vos a ouvir. Sabes, isto não é dar porrada nas pessoas. E não levem isto a mal. Mas se nós queremos ver um avivamento, pronto, é que o problema está aí, né? É que nós não queremos ver um avivamento. Né? Acho que é isso mesmo. Davi. Eu passo já ao Davi, senão fica aqui o resto do dia a falar. Não, acho muito bem. O problema é que o avivamento traz mudança. Pois. E existe uma máxima na comunicação, quando estamos a comunicar, não é? Que comunicar no sentido de querermos passar uma mensagem para o outro, para o nosso receptor, é se queremos que haja mudança nele, nós temos que ser nós próprios temos que nos mudar, senão não vamos conseguir mudar, nem vamos conseguir mudar o outro, nem ninguém. Essa é uma máxima da comunicação, mas é uma máxima também que vemos em Jesus Cristo. Jesus, ele deu o exemplo. Para mudar, ele deu o exemplo. Não é? É uma máxima que vemos nos apóstolos, é uma máxima que vemos nos grandes homens e em toda a Bíblia, de alguma forma. Mas é uma máxima também que nós vemos quando eles falhavam, também tinham uma máxima, que era perceberem onde tinham caído, humilharem-se e voltarem novamente à direção que Deus tinha traçado para eles. Vemos isto em Jeremias, vemos em Paulo. Paulo foi repreendido por Deus quando tomou uma atitude menos imprópria. E Deus o repreendeu. Atenção, que esse assunto aí sou eu que tenho que tocar e sou eu que tenho que tratar de outra maneira, não é? E nós às vezes não entendemos estas coisas, não entendemos quando a burra nos fala. Pois é. Quando as fedras nos falam. Pois é. Não entendemos quando os corvos nos alimentam. Tu sabes que há um versículo. Não entendemos
quando as 5 pedras nos atingem, é porque as 5 pedras não têm só o significado de vitória, também tem o significado de nós percebermos o que é que Deus às vezes quer falar connosco. Ok? E eu acho que quando eu falo das 5 pedras, estou a falar na questão de Davi, quando venceu Golias. E nós temos que entender isso, até pegássemos naquilo... E tu sabes que há uns dias alguém estava a falar e estava a pregar, e eu achei interessante que ele estava a dizer: vocês pensam que uma pedra derrubava um gigante? Ora bem. Quem pensa isso deve estar assim um bocadinho tapado, porque uma pedra não mata um gigante, mas uma pedra lançada com unção de Deus mata um gigante. Nem mais. E é isso que nós às vezes nos esquecemos, que andamos à procura de ter muita fé. E há por aí muito pessoal a dizer: necessitamos de mais fé, necessitamos de mais fé. E nós esquecemos-nos que é assim, que se tivermos muita fé, chegamos a um momento e dizemos assim: epá, eu tenho tanta fé que as coisas vão suceder. E esquecemos-nos que mesmo um bocadinho de fé nas mãos de Deus pode mudar montanhas. Sabes que esse tipo de questão de fé, às vezes, e isto tem a ver com uma questão de avivamento, que é aquilo que estavas a trazer. A questão do humanismo trabalha essa atitude da fé. Os adeptos do humanismo trabalham essa atitude da fé. Positivismo. Humanismo, positivismo, que a fé é, se tu crês no sentido que é possível, essas coisas podem acontecer. O problema é que eles colocam essa possibilidade na própria pessoa. Na atitude da pessoa. Na atitude, na postura, enfim. E aquilo que Deus ensina é nós colocarmos a nossa fé em Jesus, a nossa confiança, o nosso crer em Jesus. Ora, eu às vezes pergunto-me, que é estranho, que conseguimos nós colocar a nossa fé em nós próprios e não conseguimos colocar em Jesus? Porque é difícil, é assim, é muito difícil pôr a fé em Jesus, porque quando tu pões a fé em Jesus, tu dizes assim: ok, não é por aquilo que eu diga, não é por aquilo que eu faça que aquilo vai suceder, mas vai suceder porque Deus vai fazer que suceda. Agora é óbvio, todos nós acreditamos que as nossas palavras têm poder de vida e poder de morte. E se eu falar que as coisas vão suceder porque eu creio, porque há uma grande diferença aqui, e às vezes nós confundimos muito isto, e nós como evangélicos ultimamente andamos a confundir muito isto. Quando nós dizemos assim, se disseres que vai suceder, vai suceder. Isso é positivismo. Mas se eu disser, eu vou dizer que vai suceder porque o meu Deus tem poder para fazer suceder. É totalmente diferente. Eu não estou a pôr, não estou a lançar palavras negativas, estou a lançar palavras positivas, mas estou a depositar as minhas palavras positivas em Deus, não naquilo que eu declaro, mas naquilo que Deus tem a possibilidade de fazer na minha vida. Só temos é que entender se aquilo que nós queremos vai ao encontro daquilo que Deus quer. É isso mesmo. Não é? É que nós às vezes podemos entender isto, mas porque Deus já está a ver muito mais à frente, não é? Deus vê muito mais à frente e diz assim, não, e dessa maneira não, daquela talvez, daquela sim. E é aqui que depois as pessoas ficam naquela fragilidade, mas não foi daquela forma, mas foi da outra. Olha, eu vejo muito isso às vezes quando vejo pessoas dizerem, eu vou ver a minha igreja cheia, e será que Deus quer ver aquela congregação cheia? Ou quer que aquela congregação tenha um cariz diferente? Claro. Porque às vezes nós pomos as coisas ao contrário. Eu quero ver muitas pessoas para ver as coisas suceder. E esquecemos que talvez Deus esteja a pensar assim, ok, eu depositei em ti, por exemplo, vou falar em mim, não vou falar em mais ninguém. Deus depositou em mim, e tu sabes disso, não é preciso ir longe, uma visão de reino. E eu, quando falo em reino, enchem-se-me os poros todos, fico todo entusiasmado, porque para mim o reino de Deus está em primeiro lugar que tudo o resto, que as denominações, que as igrejinhas, que as congregações, que tudo mais à volta. E quando eu falo nisto, eu fico empolgado. E às vezes as pessoas dizem assim, ok, o Ismael vai ter uma grande igreja. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é que as pessoas saibam a verdade, que reconheçam a verdade. E o que é que faz a verdade? A verdade liberta as pessoas. As pessoas libertas, não é importante que estejam comigo,
é importante que eu as ajude a serem libertas. Nem mais. Olha, Ismael. E eu já te passo, estamos a assistir hoje, como há muito tempo atrás que vimos assistindo, né? Mas tem decaído, a pouco e pouco a coisa tem-se agravado muito mais, e que as pessoas chegam e dizem assim, ok, aquelas pessoas têm que estar comigo, eu tenho que ter a igreja cheia, eu tenho que ter não sei quantos números, depois vou até tirar umas fotografias, vou pôr no Facebook e toda a gente vai dizer assim, ei pá, aquele tem a igreja cheia, aquele teve um bom grupo de louvor, aquele teve... Ei pá, não seria mais bonito dizermos assim, tivemos uma reunião tremenda, podemos sentir a presença de Deus e Ele fez o que Ele quis, quando quis e com quem quis. Eu acho que era mais bonito isso. Eu ainda vou Eu sei que vais. Vou dar ainda mais força àquilo que estás a dizer. Força. Infelizmente, estamos com denominações religiosas cheias de gente que ainda não está liberta. Ok? Infelizmente, e eu digo infelizmente e continuarei a dizer sempre, porque passámos a uma determinada altura a querer uma grande igreja, do que a pensar que uma grande igreja se faz com 2, 3, 4, 5 pessoas libertas. É verdade. É verdade. E depois é muito complicado quando já tens a igreja a crescer e as pessoas que já tinhas lá há 20 ou 30 anos atrás começam-se a manifestar, o diabo que estava a possuí-las começa-se a porque, e muito pessoal, sabes? A mim isto faz-me, fica aqui, e é verdade, estas coisas têm que se dizer. Isto tem a ver com uma questão também de fé e de ensinamento ao povo. É isso mesmo. É verdade. Certo? É correto, é certo, é urgente, quem está na liderança, um evangelista, o pastor, apóstolo, ancião, enfim. Começar a ensinar as pessoas como deve ser. Mas também entender isto, perceber assim, será que, vamos levar as pessoas a fazer evangelismo, a ganhar as pessoas para Jesus, para elas serem libertas, e será que aqueles que nós temos aqui já têm isto em mente? Como é que as pessoas vivem? Vivem de uma maneira de um cristianismo disponível, despretensioso e outra coisa, genuíno. É que são estas 3 palavrinhas para mim são muito importantes, e a genuinidade não se mede pelo número de cultos que a pessoa vai, não se mede pelo número de horas que a pessoa ora, não se mede pelo número pelo tempo que lê a Bíblia, mas vê-se pela espontaneidade. E a espontaneidade depois traz outra coisa, mudança de vida. Que a pessoa sente e vê, eu faço isto porque Jesus Cristo tocou tão forte na minha vida que fez eu perceber que eu posso alterar o rumo da minha vida com Ele. E essa espontaneidade e esta livre círculo da pessoa poder fazer isto, que só acontece e acontecerá se a pessoa tiver um encontro real com Jesus e depois se encontrar então nessa igreja, naqueles que já estão, a entender e perceber que as pessoas também encontraram Jesus Cristo e por encontrarem Jesus Cristo são diferentes, são humanas que erram e que falham, mas que são diferentes na forma de estar, na forma de abordar, na forma de amar, na forma de adorar, são espontâneas, são genuínas, ok? E para mim, um dos grandes problemas tem a ver com isto, e o avivamento traz espontaneidade. Traz espontaneidade. A pessoa não tem armas mais de defesa. Eu creio que o avivamento começa pela espontaneidade. Em 1 Tessalonicenses 4,13 está aqui um versículo muito giro que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Ele aqui está a falar das pessoas que morreram, depreendemos assim à primeira que as pessoas que morreram. Mas eu também ao mesmo tempo penso, aqueles que dormem na fé, há tanta gente que dorme na fé e que nós de repente nos percatamos que a pessoa parece que não está a dormir, mas está a dormir na fé. Olha, porque não teve bases suficientes, porque não foi bem ensinado. Davi, e no outro dia ouvi, e às vezes nós ouvimos por aí, vamos fazer evangelismo com quem?
Como? Às vezes as pessoas que estão a fazer evangelismo têm pior testemunho que têm aqueles que não conhecem Jesus. É tempo de nós nos sentarmos, pararmos e começarmos a ver o que é que estamos a fazer, analisar. Os americanos têm um hábito muito interessante, e ainda há uns tempos ouvia falar sobre isso, sobre os americanos, que, ao contrário dos portugueses, que os americanos reúnem-se por qualquer coisa. É preciso fazer qualquer coisa, vamos fazer uma reunião. Chamam o pessoal todo que está à volta daquela situação, vamos fazer uma reunião, analisar aquilo, e fazem uma reunião. Os portugueses é em cima do joelho, fulano, vamos fazer isto. Ok, fixe, vamos embora. E na igreja sucede a mesma coisa. Então eu vou mais longe ainda. Não são os americanos, mas uma grande parte dos europeus faz isso. Só o português e alguns países latinos. Os espanhóis também são latinos assim funcionam um bocadinho assim. Mas eles reúnem-se, mesmo porque seja uma situação pequena, para perceberem como é que têm que fazer, agir, e perceber tudo, qual é a dinâmica toda, mas a seguir também se sentam para fazer um diagnóstico, assim como estavas, para avaliar se aquilo que se propuseram realmente funcionou ou não funcionou. Nós também não fazemos isso. Nós funciona, fixe. Não funciona. O responsável é o Davi, temos que mandar embora. Está despedido. É verdade, é assim que funciona. E isto passa também para a igreja, quando deveria de ser o contrário. Ok? Agora, Ismael ia dar aqui um exemplo que é gritante. Eu este fim de semana estive numa igreja onde estive a pregar e a cantar. Todo o fim de semana era de cariz juvenil, mas depois havia sábado e domingo, foi para toda a igreja. E por acaso nesse evento, e daqui desde já um grande abraço, estavam um grande número de irmãos ciganos. E que para mim foi tremendo. Eu gostei imenso e lá está. Em determinada altura eu tive que me voltar para os pastores, tanto o pastor dos nossos irmãos ciganos como o pastor ali da igreja, e voltar a reforçar. Agora estávamos num tempo de louvor, de ministração, estava muito bom, tremendo, e eu dei o exemplo que os nossos irmãos a louvar, a cantar são tremendos, os nossos irmãos ciganos. E eu disse, se vocês aqui na terra são assim, eu faço ideia no céu. Não é? No céu são 3 ou 4 vezes, e eu vou assim, agora nós devíamos era seguir às vezes um bocado o exemplo deles. É que se estás a pôr do exemplo do céu, às tantas nós como portugueses chegamos ao céu, pomos nos braços cruzados ou de mãos nos bolsos a olhar, o que é que se passa aqui? Eu depois reforcei a situação assim, olha irmãos, isto só tem uma palavra para mim: se isto aqui juntos conseguimos louvar a Deus, independentemente de serem igrejas, porque tem a igreja cigana e a igreja onde eu estive, se nós conseguimos louvar a Deus e percebemos que Deus tem estado connosco, percebemos que Deus operou, que Deus salvou, que Deus curou, às vezes não se percebe, mas eu deixo isto, às vezes não se percebe, porque é que andamos tantas vezes no nosso cantinho, porque no céu vamos estar todos juntos. Amém, amém, é verdade. No céu vamos estar todos juntos e às vezes, Davi, até em situações tão pequenas como esta do enlace, pequenas, que poderia ser algo grande e tremendo para a nação de Portugal, nós vemos a falta de unidade do povo de Deus, que já passaram 10 anos em que o enlace em Portugal foi aberto e muito pouca gente ainda entendeu o que é o enlace. Muitas pessoas entenderam que além de ser uma ferramenta, é um ministério tremendo que pode ser usado de uma forma tremenda para abrir portas, abrir coisas que nos estiveram fechadas. E eu vou-te dizer uma coisa, e estamos quase a terminar. Há uns dias atrás ouvi uma notícia e nós como evangélicos estamos-nos a arriscar a ficar sem tudo o que é televisão em Portugal. E não sei se tu já ouviste as notícias ultimamente, mas está a previsão de se fecharem os 2 canais de televisão, da RTP1 e RTP2 a nível estadual. O que quer dizer que nós evangélicos privados, não é? Vamos ficar completamente sem televisão. Não tínhamos ilusões. E sabes porquê? Porque nunca apoiámos um canal de televisão chamado Enlace Portugal. É muito triste estarmos a dizer isto, e desculpem se alguém ficar assim ofendido, mas as coisas têm que ser chamadas pelo nome que são. E se nós como portugueses queremos ver
programas evangélicos na televisão secular, queremos ver aqui e ali, primeiro temos que ter o nosso próprio canal, temos que nos unir para dizer assim, estamos aqui, vamos lutar por aquilo que Deus está a colocar nas nossas mãos. E nós, em vez de lutar por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós dizemos, não, se calhar vem alguém de lá dos Estados Unidos ou daquele país ou do outro e vem e apoia e isto vai em frente. Mas esquecem-se que Deus não procura os outros, Deus procurou-nos a nós, escolheu-nos a nós como portugueses para que este sinal em língua portuguesa vá até aos confins do mundo onde se fala português. Amém. Chegamos ao fim do programa, voltamos no próximo. Eu já nem deixei falar o Davi estava ali com vontade de falar, mas fica para o próximo. Fica para o próximo. Então um abraço para todos, até ao próximo programa. Tchau, Davi, porta-te bem. Igualmente. Tchau, tchau. Vai lutando na peleja, em nome do Senhor. Vai vencendo o inimigo, Deus te livra do perigo, do perseguidor. Deus sabe o que faz, vai até o fim, vai sem olhar pra trás, sem desistir. Você tem que prosseguir. Quando Deus manda a vitória, o inimigo briga, chora, faz de tudo, luta pra impedir. Quando o crente é provado e por Deus é exaltado, pode levantar o inferno que vai cair. Quando Deus decide, assina, reconhece, Deus confirma que sua luta e sua prova findou. Ele não se intimida, se é noite, se é dia, Ele vai trazer notícia, irmão, que a bênção chegou. Briga, chora, faz de tudo, luta pra impedir que vai cair. Quando Deus decide, assina, reconhece, Deus confirma que sua luta e sua prova findou. Ele não se intimida, se é noite, se é dia, Ele vai trazer notícia, irmão, que a bênção chegou.